Aleluia. 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 Sabe, querido, essa é uma noite que eu sempre já ministrei muito sobre essa palavra. Já ministrei aqui também. E quando eu recebi a escala, e eu fiquei relutando para falar sobre ela novamente. Porque por um período na minha vida, eu fiquei um pouco intimidada sobre pregar sobre o que eu vou ministrar, por causa de algumas coisas. Mas o Espírito Santo, diga, o Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo sabe todas as coisas. E importa é agradá-lo. E eu tentei mudar, eu ainda ontem tentei mudar por ter outras coisas. E ele disse, até quando? Eu disse, Pai, obrigada por causa da pessoa do Espírito Santo. E sabe, eu quero que você esteja essa noite aqui honrando a pessoa do Espírito Santo. Eu vou falar sobre o que, André? Sobre cultura da honra. Sabe, querido, hoje um tempo que estamos vivendo, a igreja precisa ter esses fundamentos dentro da sua igreja local. Um fundamento correto. Porque a honra, querido, Deus expressou honra quando Ele enviou Jesus. O maior nível de honra foi Cristo. Sabe, a gente tem que ter essa consciência. Porque está distorcido, está pervertido. Deus criou a honra. O diabo vem perverto com a desonra. Sabe, querido, e a honra, ela precisa, em um ambiente local, quando se expressa a honra, querido, tudo é mudado. Querido, o cheiro é diferente. As pessoas começam a entender. Você vai sair daqui essa noite entendendo como é precioso andar em honra. E na outra vez que eu ministrei sobre honra, eu preguei sobre a recompensa da honra. Sobre a honra como recompensa. Mas essa é uma noite que eu vou ministrar sobre uma cultura de honra. Sobre você entender o que é honrar uma unção sobre a vida de homem e mulher de Deus. Sobre você honrar uma palavra. Sobre você honrar uma instrução. Aleluia. Sabe, quando hoje o Senhor me lembrou, disse, volta aquele livro da recompensa da honra. E eu fui ler, eu nem queria mais ler o livro, eu tinha dado esse livro. E eu precisei comprar novamente. Mas ele estava todo guardadinho, lacradinho. E o Senhor disse, volte a ler ele novamente. E quando eu abri ele hoje, algo soltou para mim falar para vocês. John Bevere fala aqui, no capítulo 1, ele diz assim, quero ver a honra restaurada aos meus filhos e filhas de Deus. Ela é a chave essencial para recebermos de Deus. E é exatamente por esse motivo que o inimigo, o diabo de nossas almas, simplesmente eliminou o verdadeiro poder da honra. A honra traz consigo grandes recompensas. Recompensas que Deus quer que você receba. A honra tem um poder de aprimorar grandemente a nossa vida. Oh, aleluia. E quando a gente entender isso, querido, se prepare, porque não vai ser só num ambiente de igreja. Cultura fala de cultura de... Se você vê o que é uma cultura em uma nação, a nação, se você vê os africanos, eles têm uma cultura de dançar, não é verdade? Uma cultura de se vestir. Mas a cultura do reino, querido, expressa um comportamento, expressa uma honra dada à palavra, uma honra dada às pessoas. Querido, entende? Não somos iguais, somos iguais em amor. Eu até anotei aqui para não perder. Somos iguais em termos de amor e valor para com Deus. Mas o Senhor colocou posições para que a gente venha saber lidar com elas. Amém, querido? Podem sentar. Obrigada ao Ministério de Música.
Aleluia. Então, na cultura da honra, existem posições de autoridades que o Senhor instituiu. Posições. Pastor, líderes, pais, mães, patrão, são posições. E como é que pode ser igual? Se eu olhar como igual, como é que um patrão é igual a um funcionário? Não é, querido. Como é que um pai não é igual a um filho? Não vai ser. Por isso que Deus colocou as posições. E nessas posições precisamos honrar. Existe uma unção, querido. Pastor Bando sempre dizia isso. Pastor Pailano, eu acho que pode. Pastor Bando dizia, a unção está na visão. Existe uma visão, verbo da vida de ser. Existe um modo, verbo da vida de ser, querido. E a gente precisa entender isso. Aleluia. Lá em Provérbios 29 fala que onde não há visão, o povo se corrompe. Ou o povo perece. Precisamos entender isso. Existem posições, e posições não é ruim não, isso é legal, isso é bom, querido. Porque na minha casa existe um cabeça, existe uma posição. Porque se não houver, vai haver uma desordem, um caos. Quando eu entendo o que é honra, eu vou olhar as pessoas diferentes. Eu vou me mover diferente. Aleluia. O que é honra? A palavra honra, no original é timir. É apreciação, é estima, é dar valor, reconhecer, proteger, ter consideração, respeitar, amar, valorizar, submeter-se, tratar como precioso e olhar de modo favorável. O contrário dessa palavra, atimia, quer dizer assim, não demonstrar respeito, não demonstrar valor, tratar como comum, ter como ordinário. Aleluia. Às vezes a gente não entende bem porque a honra ela não é imposta. Entenda, a honra ela não é imposta. A honra é conquistada. Algo que é imposto não é honra, é autoritarismo. Só que quando eu entendo, querido, a cultura da honra, eu entendo que a honra é como a fé. A fé é um estilo de vida. Prosperidade é um estilo de vida. A honra também, querido, é um estilo de vida. Se eu não consigo entender isso, se eu não consigo olhar o meu outro, o igual, o menor, o acima, com um olhar de modo favorável, eu vou fazer distinção. Por isso que existe uma perversão. Mas quando eu carrego, porque a honra é do coração, quando eu entendo que eu carrego a honra, eu olho as pessoas com o olhar do tipo de Deus. Lá em Provérbios 25, capítulo 25, no 27, diz, comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Honra não se procura. Honra se conquista. Honra se expressa. Aleluia. Lá em 1 Pedro 2,17 diz assim, honrai a todos, digo honrai a todos. Você está entendendo que ele está dizendo honrai a todos? Não, mas eu só quero honrar fulano de tal. Não, porque eu gosto mais dessa pessoa. Querido, quando você faz isso, você está fazendo distinção. E a honra não é assim. A honra, ela olha de um modo favorável. A honra, ela é amor. A honra é apreciação. A honra é compaixão. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz assim, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai o rei, ou honrai o líder, ou honrar um pastor. Aí eu anotei aqui, quando a Bíblia nos convida a tratar a todos com honra, significa tratar a todos com a devida recompensa por aquilo que carregam. É dar ao que é de direito do outro, por quem ele é, em atitude de respeito. Honra é reconhecer, celebrar distinção do outro. É dar valor àquilo que é divino na vida do outro. A honra, ela dá valor àquilo que você carrega. Você vai chegar num bom lugar. A honra é motivada pelo amor. Já a bajulação, ela é motivada pelo interesse pessoal.
Lá em Judas 1,16, diz assim: são murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajula os outros para conseguir o que querem. O bajulador, ele sempre vai querer o que o outro tem. Ele sempre vai fazer algo por você porque ele quer algo em troca. A honra não. A honra ela faz porque ela quer ser o benefício. A honra ela faz porque ela quer ser o suporte. A honra ela faz porque ela entende que aquela pessoa, dependendo de quem a pessoa é, precisa de algo que ela carrega. Amém. Aleluia. Vamos andar. A honra não viola os próprios princípios que a palavra estabelece. Lá em Romanos, capítulo 3 e 7, diz assim: pagai a todos o que lhe é devido. Diga, pagai a todos. O que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Pagai a todos. Dá a todos. Aleluia. Então, quando eu não faço isso, existe uma dívida. Alô? Aleluia. Ele diz assim, ó, pagai, olha só, ele diz, pague a todos o que lhe é devido. Se honra está aqui, eu preciso olhar com a ótica de Deus. Ele diz assim, pagar a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Aleluia. Lá em 1 Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, diz assim, 2:30. Portanto, o Senhor, Deus de Israel, diz, na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andaria diante de mim para sempre. Ele estava falando de algo da família de Eli, da linhagem de Eli, o que ele tinha dito para Eli. Só que no correr de toda a história, houve uma deturpação dos filhos de Eli, e Eli não soube se importar como devido. Mas havia algo para a linhagem de Eli. Mas aí o Senhor diz assim, deixa eu ver em uma versão aqui, deixa eu ver nessa versão, deixa eu tentar aqui abrir ela, segunda para ver aqui, segunda de Reis, 32, espera aí, 1 Samuel 2:30. Deixa eu ver aqui. Olha o que ele diz aqui. Na King James. Portanto, o Deus de Israel declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem do teu pai, que ministraria diante de mim para sempre. Havia algo para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito, longe de mim tal afirmação. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão destratados com desprezo. É forte, querido. É forte. Eu vou chegar num ponto, você vai entender o que a gente quer tocar essa noite, porque é importante para a igreja local viver uma cultura de honra. Isso é tão precioso. Quando entendemos isso, querido, a gente vai olhar as pessoas de outra ótica. A gente vai saber colocar os pontos, saber respeitar, saber entender. Porque às vezes queremos respeito, mas não respeitamos, mas queremos. Aleluia. Aleluia. Não trate como comum o que é incomum só porque é frequente. Não trate como comum o que é incomum só porque é frequente. Só porque a Jeana, minha amiga, é frequente, eu não posso tratar ela como comum. Embora eu e ela andam muito juntas. Mas ela carrega o divino. Ela carrega algo que eu preciso. Porque quando eu entendo a cultura da honra, quando eu honro a unção da vida do outro, eu recebo do que o outro tem. Quando a gente entender isso, querida, é tão fácil. Porque quando eu honro a unção que está sobre a vida da pessoa, eu recebo dela. Do benefício que ela carrega para me alcançar.
Mas quando eu desvalorizo aquilo, é como se diz, eu imobilizo tudo aquilo que ela pode liberar. Porque a honra, ela é um fluxo, ela é um fluir divino. Então, quando não tem como frequente, é frequente o pastor Pailano. É frequente o pastor Pailano, ele não vai na minha casa. Então, é frequente, vamos dizer, ele ir na minha casa, tomar um café, almoçar. Eu não posso ter como um comum. Só porque é frequente. Eu não posso ter como comum o meu esposo, só porque é meu esposo. Eu tenho que entender que ele carrega algo que eu preciso. Quando você entender que as pessoas, todas as pessoas, nascidas de novo, carregam o divino, você vai entender o que é uma honra. Aleluia. Aleluia. Respeitar é honrar. Muitos pensam que respeitar é obedecer, por isso muitos obedecem e não honram. A honra não é obedecer. Porque muitos obedecem, mas obedece eu vou. Mas dentro existe uma desonra. Aleluia! Sabe, querido, eu vou abrir Abre lá em Marcos 6:5. Lá em Marcos 6:5. Deixa eu abrir Marcos 6:5. No Evangelho de Marcos, capítulo 6:5. Evangelho de Marcos, porque eu falo Marcos, é Marcos. Eu entendi, viu? Eu entendi. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Diz assim, ó. Aqui era Jesus e as pessoas tendo ele como comum, era frequente. Jesus estava ali. Ah, isso é Jesus, o filho de Maria, de José, irmão de Tiago, João. Ele tem como comum. Porque quando você tem como comum, você desvaloriza o outro. Só que a honra, essa palavra honra, a diferença é só porque é o nome honra. Mas o que carrega com ela é amor, respeito, apreciação, misericórdia, favor, bondade. Aí eles tiveram como comum. Aí no versículo 5 diz assim. No 4, contudo, Jesus afirmou somente a sua própria terra, junto aos seus parentes, em sua própria casa, é que o profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar ali, por isso não pôde realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor as mãos, foram curados. Não é que Jesus não pôde, não é que Jesus não quis. Ele não pôde, não por causa dele. Porque se você está com uma pessoa e quando você vê que aquela pessoa desonra, desvaloriza aquilo que você carrega, você vai botar de goela abaixo? Não vai. Mas quando a pessoa lhe respeita, que ela quer receber de você, o fluxo da honra é rápido. Só que no 6, hoje eu estava olhando e estudando o versículo 6, que diz assim: e perplexo com a falta de fé, por parte dos seus, passou a percorrer as cidades circunvizinhas. Agora eu vou olhar para isso aqui. Ele não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-lo. Aí no 6. E ficou admirado por causa da incredulidade do povo. Na hora que eu li a incredulidade, eu fui para o original. Sabe o que essa palavra incredulidade quer dizer? As pessoas olhou para Jesus negativamente. As pessoas olhou para Jesus, achava ele não confiável. As pessoas olhou para Jesus e disse desleal. As pessoas olhou para Jesus e olhou para ele e disse incrédulo, sem confiança. Ele não tem confiança não creia nele. Aí quer dizer que Jesus não quis. Querido, ia ser um evento bombástico, porque era na terra dele. Milagre é uma intervenção de um curso natural, querido. Milagres é assim, ó. É quando você olhar para algo e ela ficar transformada em vinho. Ia ser algo extraordinário naquele lugar. Mas não foi porque Jesus não queria. As pessoas mesmo bloquearam o fluxo da honra. Eles paralisaram. A honra, ela tem um fluir. A desonra, ela imobiliza os processos divinos. Aleluia.
Não é interessante? Quando eu fui olhar para isso, eu disse, meu Deus, vamos adiantar que eu preciso chegar em um bom lugar. Aleluia. Eu queria que você abrisse. A honra cria um lugar onde a fé pode operar. A desonra imobiliza a sua fé e vai te manter na incredulidade. Existe uma diferença entre unção e bênção. Bênção de Deus é a capacidade de Deus para resolver o problema na minha vida e eu desfrutar daquilo. Mas a unção de Deus que está na minha vida e sobre a sua vida é a capacidade de Deus sobre você para você resolver e ajudar os problemas dos outros. Então, quando eu honro a unção na vida de Lucerna, eu vou receber do divino que ela carrega, que vai me alcançar. Por isso que as pessoas dizem bajulação. Ah, para que isso? Quando você tem isso, você paralisa tudo, querido. Porque um patrão, se você olhar, um patrão não é igual a um funcionário. Mas existe o dono, existe um gerente, existe o empregado. A gente vai chegar lá, aonde eu quero chegar. Aleluia. A fé ativa a unção, mas é a honra que libera o fluir. Sabe, quando eu fui meditar nisso, o Senhor me lembrou lá para Marcos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eita, Marcos. Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, no 21, vai contar a história aí de um... Aqui, Jesus estava prosseguindo e no caminho... Um sacerdote da sinagoga, Jairo, chamado por nome de Jairo, ele para Jesus e ele faz isso. Ó. Foi quando chegou no 2, no 22, assim, foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, no local chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés. Diga, prostou-se. Tem uma versão que diz assim, eu vou em outra versão, deixa eu ver nessa versão aqui, que diz assim. Na NVT, é na NVT, deixa eu ver aqui, NVT. Tem uma versão que diz assim, que suplicou, que insistentemente ele ficou lá suplicando. Mas eu vou voltar. Interessante, que aí, olha só, e no 23 diz, e lhes pediu aos prantos com insistência, minha filha pequena está à beira da morte, vem pôr tuas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Então Jesus fez o quê? Foi com ele. Só que na ida, uma comitiva parou Jesus. Preste atenção. Quando Jairo parou aqui Jesus, ele honrou a unção que estava sobre Jesus. Ele reconhecia quem era ele. Ele entendia do que ele carregava. Só que no processo, houve uma multidão que parou ele. E você entende que nessa multidão vai ser alcançado quem? A mulher do fluxo de sangue. Mas Jairo está lá. Você já parou para pensar que Jairo ficou lá? No caminho, Jesus estava lá, assistenciando a multidão. E ele era para ter dito assim, ou será que ele não entende que minha filha está morrendo? Será que, ei Jesus, vamos embora? Porque quando você honra a unção na vida de alguém, é porque você confia, é porque você valoriza, é porque você entende que tem algo precioso e divino para ser molhado em você. Quando eu ando em honra, eu não ando em desespero, porque quando eu ando em honra, eu sei que a honra, ela não tem prazo de validade não, querido. Ela deixa sempre um crédito na eternidade. Aleluia. E ele ficou lá e eu olhando, eu disse, eu vi isso tudo na vida de Jairo. Interessante que Jairo foi. Nenhum momento na história você vê que Jairo murmurou. Nenhum momento dessa história você vê que Jairo oportunou Jesus. Você não vê que ele questionou. Será que... Nada. Calado. Respeito. Confiança. Apreciação. Entender. No 35, no 36, no mesmo capítulo, mas Jesus não deu atenção a... Olha só, vamos lá. No 35, enquanto Jesus ainda estava falando,
Enquanto ele estava falando com a mulher do fluxo de sangue. Ele parou e ficou lá. É como se diz assim, alguém está precisando daquilo que você carrega. Aí a pessoa fica lá batendo papo. Ô mulher, tu não está vendo não, eu estou falando contigo, alô? Ei, a honra confia. A honra respeita. A honra valoriza. A honra entende e ele carrega e está tudo bem. Aí chegaram e disseram assim, as pessoas vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e voltou-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou, não temas, Jairo, crê somente, continua crendo. Oh, glória a Deus. Aí se você vê nessa história, caminhando, eu disse, mas por que Jesus não disse, ele não só usou a palavra, não é como ele usou em outros casos, mas porque havia uma multidão lá na casa de Jairo. Murmurando, falando contra. Só que aí Jesus chega. A multidão vai ter que ver. Aleluia. Oh, aleluia. Aí ele chega e diz assim, o interessante, porque se Jairo tivesse incredulidade, Jairo não tinha nem entrado. Mas ele disse, vai entrar você, a mãe e os 3 discípulos que foi com Jesus, que estavam com Jesus. Ele só abriu mão para esses. Porque aí se tivesse perto de você, Jesus, por que não foi eu? Ei, querido, avalie o que está dentro de você. Não olha para outra pessoa, não faz avaliação para outra pessoa. O problema é que na cultura da honra, as pessoas olham as pessoas, só faz para fulano de tal. Quando você fizer isso, você avalie por dentro. A honra não aponta, a honra valoriza, a honra não questiona. A honra vai lá e faz. As pessoas questionam e nem faz, e questionam quem está fazendo. Como é, Jesus? E ainda quem está fazendo critica. Como é que pode isso? A gente vai chegar na crítica. Vamos voltar para cá. Aí quando foi, ele disse assim, entra. Quando ela entrou, Jairo não só desfrutou da honra, mas ele também celebrou. Jairo celebrou os processos da honra. Não só celebrou, mas participou vendo. Porque ele entrou e viu. Se ele tivesse na incredulidade, ele nem tinha entrado. Mas, Jairo, porque você honrou os processos. Que processo? A caminhada. Eu parei para assistenciar alguém. Eu tive que dar um parâmetro aqui para aquela mulher. E você ficou comigo, reconhecendo aquilo que eu carrego. Um exemplo. Aleluia! A honra cria um lugar onde a fé pode operar. A desonra imobiliza a sua fé e mantém você na incredulidade. Outro ponto de honra é tratar de modo respeitoso. André, o que é tratar de modo respeitoso? Lá no Evangelho de Marcos, de novo, 7:25 diz assim: de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se sobre aos pés de Jesus. A mulher era grega, Ciro-fenícia, de uma origem, e rogava a Jesus que suplicasse sobre a sua filha, porque havia um demônio. Ele lhe disse, deixem primeiro os filhos comer até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Existe uma forma de se falar para as pessoas. Eu estou dizendo para as pessoas. Para todo nível de pessoas. Porque aqui ela diz assim. Jesus disse aquilo com ela. Ela poderia ter até ficado com raiva. Porque John Bevere disse até num livro que fala sobre cachorrinho. É como se tivesse chamado ela de cachorrinho. De cachorro. Mas olha o que essa mulher responde. Interessante demais. Ele disse aquilo. Ela respondeu. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Aí no 29, então lhe disse, por causa desta
palavra, não é dessas palavras. Dessa palavra. Que palavra? Diga, que palavra, Andréa? Sim, Senhor. Respeito. Existe um respeito no falar. Ei, existe um respeito quando um filho honra um pai e uma mãe. E aí, coroa, ei, e aí, pai, abençoa pai. Isso é uma cultura, querido. Não, mas comum, virou comum dentro de casa. Alô, e aí, véi? Que véi? Esse seu pai. Honra. Existe uma cultura dentro de uma casa que tem que ter uma só linguagem, querido. Porque senão vai haver desordem. Os meninos vão botar a ordem, vão ver como quer, como não quer. Não, na sua casa tem que haver uma linguagem. Ele disse, por causa desta palavra, não dessas palavras. Que palavra? Sim, Senhor. Sabe o que é recompensa? Deixa eu terminar no 29, perdão. Então lhe disse, por causa desta resposta ou dessa palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Aleluia. Oh, querido. Oh, querido, honra. Oh, honra reflete. Oh, benefícios, recompensas, com portas abertas. Aleluia. Recompensa, André, o que é recompensa? É favor, presente, retribuição, reparação, compensação, restituição e indenização. Recompensa é tudo isso. Que eu falei na outra parte sobre o que era uma recompensa. Agora vamos entrar para onde eu quero. Eu vou descer. Nem tomei água hoje. Estou olhando a hora. Vou descer um pouco porque o que eu preciso fazer aqui é aqui embaixo. Aleluia. Querido, isso aqui, eu amo ministrar. Estava com intimidação por algumas coisas. Mas honra você pode atingir em vários aspectos. A honra ela pode ser semente. Você pode ministrar sobre honra, sobre finanças. Porque dízimo é honra. Eu não dou, eu não devolvo, vamos dizer, eu vou dar, você devolve algo que é dele. Dízimo não se negocia, dízimo é princípio inegociável. Você pode falar sobre honra, sobre você honrar a palavra, honrar a presença. Está num ambiente desse, saber o que é honrar uma presença, não está em rede social, não está em WhatsApp. Ele está vendo, ele está aí dentro de você. Aleluia. Aleluia, porque, querido, uma palavra que é saída daqui pode mudar um ciclo da sua vida, da sua casa. Aleluia. Vamos lá. Peraí. A palavra bajular vem da palavra latina bajulo. E significa levar algo ou alguém no colo ou nas costas. Na verdade, o bajulador é quem leva o bajulado nas costas. Porque só existe o bajulador porque tem um bajulado. É, meu Deus mesmo. Todo bajulador vive às custas de alguém que escuta. Uma pessoa sem identidade, carente, gosta de ter um bajulador. Gosta, querido. Olha, um bajulado gosta de um bajulador. É forte, Brasil. Lá em Provérbios 28, 23 diz assim: no fim, as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais. Olha, no fim, as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais do que uma bajulação, que é para ser assim mesmo. O bajulador, ele faz algo para você, porque ele sempre vai querer algo do que você tem. Se você tem algo que é para oferecer a ele, ele vai te bajular. A bajulação, ela tem um cheiro, ela tem uma fragrância. Não sei se você sabe, mas tem. Tem pessoas que só conseguem honrar ou falar para alguém no privado. Por que não faz em público? Porque eu gosto muito de honra sobre você materializar a honra. Carlos Júnior fala muito disso. Mas não consegue. Porque depende do que é falado. Só que o Senhor senta em mesa que você não senta. Anda em lugares que você não anda. Ele vê tudo.
André, e o bajulado é quem? Onde é que você vai entrar na parte do bajulado? Sabia que existia um homem que ele vivia isso? Eu não vou, eu poderia levar em outro contexto, mas a gente está falando sobre honra, eu vou levar nele na cultura da honra, que é Absalão. Lá em 2 Samuel 15:2 diz assim: levantando-se o arraial do dia, Absalão planteava-se à beira da estrada principal que levava à porta da cidade. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava: de que cidade és? E invariavelmente a resposta era: o teu servo é de uma cidade de Israel. Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: a tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. Absalão sugeria: quem me dera se eu fosse designado juiz dessa terra. Todas as pessoas que estivessem em uma causa ou uma demanda legal veriam a mim e eu lhe faria justiça. Ele ia para a porta principal da entrada, onde as pessoas entravam para o reino. Só que ele ficava lá com palavras com lisonjas, palavras bonitas. Ei, querido, cuidado com excesso de elogios. É bom, mas até estraga muitas vezes. Quando uma pessoa só lhe elogia, uau, fica atento. Aleluia. Tem amigas que falam com você. Olha, esses dias eu conversei algum tempo com minha amiga, aí instruí ela em alguma coisa. Aí um dia desse ela veio e instruiu eu com alguma coisa. André, vem cá, eu me lembrei disso. Isso é tão importante. Agora, a intenção é, quando a pessoa faz isso, respeita, valoriza. Aí olha que interessante. E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia a mão, puxava para si e o beijava. Que coisa linda. É lindo demais, meu amigo. Absalão, desde esse modo, ia seduzindo o coração da população de Israel, dia a dia, conquistando a lealdade dos israelitas que vinham pedir o que lhe fizeram justiça. Absalão tentava persuadir e conseguiu. Ele levou uma terça parte, uma quantidade de pessoas. Ele conseguiu persuadir aquelas pessoas. Só que ele não tinha a unção. Davi carregava algo que Deus tinha confiado a ele. Uhum. Aí, se você entender essa história, é interessante que nessa história, no decorrer dessa história, houve uma divisão. E um dos conselheiros de Davi foi com ele. Aitofel era o conselheiro do rei. Quando Aitofel dava um conselho, era como se fosse a boca de Deus dando para Davi. Só que Aitofel sai de Davi e vai para Absalão. Sem Deus ter nem mandado. Deus tivesse mandado, mas Deus não mandou. Havia algo faccioso ali. Danoso ali. Aí o que é que acontece? Aitofel vai, interessante demais. Quando Aitofel chega lá, ele começa a aconselhar Absalão. Lá em 2 Samuel 16, 23, eu vou pegar meu celular. Que eu não botei aqui não, porque eu ia entrar na história bem rapidinho. Que eu quero... Deixa eu olhar a hora. Aleluia. Segunda Samuel 16, 23, diz assim: os conselhos que Aitofel dava naquele tempo era recebido como um oráculo de Deus. Sendo assim, tanto Davi como Absalão acolhiam todas as palavras de Aitofel. Só que nessa história você pode ler lá no 16, no 15, no 16 e no 17, vai falar
dos conselhos. Só que nesse processo, Davi manda Uzai também ter com Absalão. Uzai era uma pessoa que apreciava Davi, que começou a honrar a vida de Davi. Aí Davi disse, Uzai, vai lá. Só que Uzai não dava conselho de nada, não. Mas quando você sabe, debaixo de uma instrução divina, a unção vai respaldando. Porque o acesso é diferente de estar conectado, querido. Eu posso ter acesso a Janaína e não ser conectada a ela. Porque acesso, eu posso ter acesso, o meu celular está aqui, tem uma tomada. Mas não é porque ele está aqui que ele está conectado. Ele precisa estar conectado na tomada. Acesso não diz que você está conectado. Cuidado com o teu coração. Porque existe um fluir divino debaixo de posições. E vai lá Uzai. E quando Uzai chega, Aitofel dá um conselho. Que era aquele conselho daquele homem de Deus, que o cara era um dos conselheiros. Deus respaldava Aitofel para isso. No conselho, Absalão diz assim, e você, Uzai? O que você está fazendo aqui? Você não é amigo do meu pai? Aí ele vai e conta tudo, foi. Aí Uzai dá um conselho. Absalão, no final, diz assim, recebe qual conselho? O de Uzai. Porque Uzai estava amando de Davi. Deus era com Davi. Aleluia. A unção está na visão. A unção está na visão. O fluir da unção vem sempre em associação, influência e ambiente. Aí agora eu vou descer, porque eu queria que Nildo, vem cá, Nildo. Agora a gente vai, eu queria o Ministério de Música viesse para aqui. E eu coloquei aqui, Efésios 4:16, diz assim. Ela faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para todo o corpo se desenvolver e seja saudável em amor, na NVT. Na NA diz assim, e que em todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa cooperação, que cada parte efetua o seu próprio crescimento para edificação a si mesmo em amor. Existe uma justa cooperação do corpo de Cristo na igreja local. Então, quando eu entendo e honro os processos da honra, e que eu entendo que existe uma cooperação, os meus membros do corpo, até o dedo mindinho faz parte do meu corpo, e ele tem uma função. Querido, se ele machucar, todo o meu corpo vai sentir. Então, no corpo de Cristo vai haver posições. Não é porque é menor ou maior, não. Na cultura da honra, não olha para isso. Ela sempre honra o maior, o igual, o justo, o pequenino. Eu queria que você viesse bem para cá. Aleluia. Aleluia. Aí na cultura da honra, eu queria que você colocasse a imagem que eu pedi, que eu enviei, aquela imagem. Diz assim, ó. Pastor Paulo, eu queria que você abrisse lá em Êxodo 17:9. Por favor. 17:9. Aleluia. Vai falar de Moisés, quando ele dá uma instrução. Com isso, Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu entrarei no alto do monte e o bordão, e aí tudo vai. Então, Moisés era o líder, líder, que Deus tinha confiado. É segurança, querido. Olha, submissão é lugar de segurança e de proteção. É poderoso. Aí Moisés, como líder, deu uma instrução a Josué. Você pode dizer assim, gente, como é que Josué vai e ele não vai? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A responsabilidade maior ficou com Moisés. Foi mesmo, André? Foi. Deixa eu te mostrar uma foto que me falou muito. Eu queria que você colocasse a foto, por favor. Olha que essa foto não é linda? É poderosa, querido. Nessa foto aí, a Bíblia diz que quando Josué foi pretear a causa, Moisés precisou de estar com o bordão e as mãos levantadas, segurando, dando no lugar da brecha, da intercessão. E quando ele cansava, os amalequitas começavam a vencer.
Mas só que houve Arão e segurando os braços. Isso me representa, querido, nenhuma liderança, as autoridades, os pastores auxiliares, a equipe, ajudando na justa cooperação. O que é um pastor auxiliar? Ele está para auxiliar, ajudar, cooperar. Então, quando Moisés cansava, Arão e segurava os braços. Eu queria que Nildo levantasse aí. Deixa eu te mostrar algo que eu vi de um ministro há muito tempo atrás. E eu levo isso em vários contextos. Queria que você baixasse. Bem assim. Olha para essa imagem e vê um guarda-chuva, não é verdade? Alguém segurando um guarda-chuva. Mas aqui, querido, está a autoridade. Pode ser a autoridade da igreja local, a autoridade da sua casa, uma autoridade em uma empresa. Eu vou levar para todo o contexto, porque quando Deus coloca algo, tudo tem que ser molhado. Porque o cristão, ele tem que estar molhando não só na igreja local, em todo o ambiente que ele tiver. Então a autoridade está aqui na chuva. Quem é que se molha? O guarda-chuva, querido. Mas numa igreja local, quem é que a pancada vem logo para quem? Para a autoridade. Quem está debaixo? Vamos botar aqui o liderado, os pastores auxiliares, a equipe ministerial. A autoridade está na vida de pastor Palhano, foi confiada ao anjo da igreja. Então quando ele envia pessoas, como vai enviar agora, as pessoas vão estar sendo enviadas por uma visão. E pelo pastor que está confiado naquela visão. Quando a equipe vai agora para Bolívia, quando ela chegar lá, e se fizer algo, qualquer coisa que venha trazer um dano, as pessoas vão falar da visão. A visão fulano de tal. Quem é o pastor dessa visão? Pastor Roberto Palhano. Quando um líder envia alguém, querido, que acontece algo lá com essa pessoa, automaticamente as pessoas vão procurar o líder que enviou. Porque na sua casa, a pancada, aqui é seus filhos e esposa, o sacerdote está aqui. Quando acontece algo, a pancada vem logo para o sacerdote. Aleluia, porque quando algo acontece com o filho, lembra, é pai de fulano, o pai dela é fulano de tal. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa, André, o que faz a proteção dessa autoridade? A autoridade, a submissão, e o que é que protege tudo isso, que faz o elo de segurar isso? Que não vai haver dano, que não vai haver fofoca, que não vai haver disse-me-disse, o bastão da honra. O que está segurando tudo isso? O que está segurando, querido, tudo isso? O bastão da honra. Porque a honra, quando eu entendo o que é honra, eu vou amar a minha autoridade. Eu vou amar os liderados. Eu vou respeitar uma igreja local. Porque a honra, querido, entenda, vai para a palavra honra e vê o que ela é. Quando você entender que alguém chega contra a autoridade, lembra, ei, a honra, ela tem um olhar favorável para ele. Aleluia. Você acha que numa igreja local, vou falar agora de uma igreja, numa empresa, vamos para uma empresa secular, existe o dono, numa marca multimídia, existe um dono. E o dono, ele bota geralmente um gerente, depois do gerente vem o subgerente, vem um supervisor e vem a equipe que trabalha. Na hora que a empresa falha, o dono não vai para a equipe menor não. O menor que eu digo é aqueles funcionários, não vai não. Os funcionários muitas vezes nem vai saber. Ele vai para o gerente. O gerente procura o subgerente para conversar. O supervisor vai vir para dar uma instrução. Depois ele pega a equipe e vai passar a instrução. Mas a pancada maior quem levou? O gerente. Então isso quer dizer que submissão é lugar de descanso, refrigério. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, então começa a olhar as pessoas na cultura da honra. Começa a ver os seus com um olhar de modo favorável.
Eu até coloquei aqui, eu já tinha falado na outra vez, que a honra, ela sempre vai restaurar a dignidade das pessoas. A honra, ela restaura a dignidade das pessoas. A honra, se você for olhar na cultura da honra, você não enxerga as pessoas como elas estão, mas como elas são, como elas podem se tornar na plenitude. Porque quando você vê que Deus, quando Ele foi falar com meu nome daquele rapaz que foi até Saulo, que foi até Ananias. Ananias era um discípulo, nem era discípulo, quer dizer, ele estava lá e tudo. E o Senhor falou com ele, disse, vai lá, porque ele é para mim um vaso de honra. Lá em Atos capítulo 9, 15. Vá para mim que ele é um vaso de honra, um instrumento de honra. Saulo era naquele momento? Não, mas Deus havia na ótica de quem ele era. Oh, querido, olha as pessoas na ótica. Não é como elas estão, é como elas podem se tornar. Você vai extrair, a honra extrai. A honra, ela cuida. A honra, ela aprecia o que o outro tem. Então, quando eu entendo que eu honro a vida de Lucerna, eu honro o divino, a unção que está sobre a vida dela vai me molhar. Porque a honra sobre a vida dela não é para ela, é para o corpo de Cristo. Amém, querido? Obrigada. Você entendeu isso aqui? Diga, é segurança para a minha vida. Eu sempre disse uma vez que está debaixo de uma paternidade. Eu disse, eu não vou mais falar, porque paternidade, querida, é algo precioso. E estar debaixo de uma paternidade é como estar debaixo de uma cachoeira. Eu não preciso fazer esforço nenhum, simplesmente eu me molho. Aleluia. Você pode tocar um pouco? Aleluia. Fica de pé, querido. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. A honra é desenhar o futuro profético de alguém com palavras. A honra é algo que se semeia e pratica. A honra é uma espécie de guardiã de Deus no nosso coração. Amém, querido? Então começa a gostar da honra. Começa a celebrar a cultura da honra aqui, na sua casa, onde você for. Começa a honrar o divino que está na vida da sua paternidade, da sua liderança local. E quando alguém falar alguma coisa, ei, seja o primeiro a cortar o fluxo da desonra. Porque o desonroso, ele gosta disso. Só existe o bajulado porque tem um bajulador. Pai, obrigada. Pai, eu te dou graça por essa noite. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu sei que passou da hora, pastor falando, vê algo aqui fresquinho. Vê uma imagem fresquinha de Elias e Eliseu. Deixa eu te dizer isso agora, para a gente terminar. Lá acho que é 2 de Reis, capítulo 2. Aquilo que você quer tanto das pessoas, começa não querendo, começa liberando. Porque a honra libera. Você entendeu? Honra é o quê? Liberação. E a gente olha para a vida de Eliseu e Eliseu quis porção dobrada, mas Eliseu se viu mais ou menos 20 anos daquele homem. E lá naquele capítulo, Elias diz assim, eu vou para tal cidade, eu vou para Jericó, eu vou para Betel, eu vou para o Jordão. Mas Eliseu disse, eu jamais te deixarei, eu vou contigo. Aí os desinformados dos profetas, tinha alguns desinformados que diziam, olha, o Senhor hoje vai tomar o teu Senhor. Aí só que o interessante, se você for olhar aquela história, Eliseu já sabia. Porque quem anda junto tem percepções. Percepções proféticas, querido. Só que Eliseu, na King James, diz assim. Eliseu disse assim, ó. Ei,
Olha o que Eliseu disse: ei, eu já sei, agora calai-vos. Então quando alguém chegar para você, querer impedir você de exercer a honra, dizer que você é uma bajuladora, que você é besta, que você é babão, calai-vos! Calai-vos! Porque nada é correr da ida. Eliseu disse assim: eu quero porção dobrada. E Elias disse: bateu o manto, abriu-se o rio. Eles dois passaram, os outros ficaram observando. E quando eles passaram, ele disse assim: eu quero porção dobrada. E Elias disse: se você estiver comigo, me vê. Ei, querido, Elias não morreu não, ele foi transladado. Ele foi levado. Aí, a porção dobrada, ele disse: meu pai, meu pai. De repente ele pega a mesma coisa que Elias fez, ele faz com a capa. Com a capa. E o rio se abre. Só que os desinformados ficaram observando, mas não provaram nada. Mas viram de longe o que tinha acontecido. E viu que realmente Deus estava com Eliseu. E sabe o que é que eu te digo, querido? Para de achar que é homens. E Deus colocou homens e mulheres de Deus para a gente honrar mesmo. Só que quando Eliseu morreu, caiu um homem em cima do corpo de Eliseu por um tempo. E viveu. Porque, querido, é a unção. Honra os homens de Deus e as mulheres de Deus. Honra pai e mãe. Honra amigos. Honra líder. Honra liderado. Porque a honra não é só uma mão. Ela é uma mão indo e vindo. Indo e vindo. Indo e vindo. Indo e vindo. Eu reconheço e valorizo, mas eu entendo. Eu não faço para querer algo em troca. Eu faço porque eu exalo a honra de Deus. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite. Obrigada pela tua palavra. A tua palavra que é viva, que é penetrante, que é imutável, que é infalível, que é inabalável. Ela é permanente. Pai, obrigada porque a tua palavra, Pai, a tua palavra vai fazer aquilo para o qual ela foi designada. E eu declaro ela fazendo nos corações que estão aqui essa noite. Muito obrigada, Pai. Eu te amo, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus.